Boa tarde, qual é o seu nome? Kathleen. Kathleen, 2024, ano da unção de Josué, você com 16 anos de idade, vivendo a fé, os ensinamentos, você chegou no Ministério Mudança de Vida, você tinha 5 aninhos e colocando em prática as direções, 2024 tem sido o melhor ano até então, não é isso? Isso mesmo, tem sido o melhor ano da minha vida. Você viveu desafios, os seus primeiros desafios, enfrentamentos, e com base a palavra, as direções que saem do altar, você foi tomando decisões, e essas decisões fez com que você vivesse resultados da parte do Senhor. Você teve uma pessoa que roubou um cartão com uma dívida que foi feita no seu nome, sem você saber, você não tinha conhecimento, e por intermédio daí Deus começou uma grande obra, não foi isso? Foi isso mesmo, foi uma dívida, né, que uma pessoa entrou e fez uma dívida no cartão de crédito, e aí foi isso que alavancou, né, porque de uma coisa ruim se tornou uma coisa boa, foi isso que fez com que eu buscasse mais, eu entreguei tudo nas mãos de Deus, e alavancou meus estudos e a minha vida agora profissional. Você, com base a isso, essa dívida de 3 mil foi ali virando uma bola de neve, não foram vocês que contraíram essa dívida, e você decidiu, né, arrumar um emprego para ajudar sua mãe a quitar essa dívida, e também você tinha o desejo de estudar em uma escola particular, e daí começou uma grande obra, não foi isso? Foi isso mesmo. Essa dívida me vendo a minha mãe, né, sofrendo, assim, muitas vezes, ela estava abatida porque era uma dívida que eu vi ela ligando, eu não consigo pagar, eu não consigo, tem como parcelar e tal, e aí eu falei, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso trabalhar, eu preciso ajudar ela. Foi quando eu, com uma oportunidade, pessoa certa, eu comecei a trabalhar, né, como auxiliar administrativo. Inclusive foi numa área que eu não tinha conhecimento e Deus foi trabalhando comigo, me ajudando, colocando pessoas que me ensinassem. No caso, computação, nossa, eu não sabia nada de computação e o Senhor foi me ajudando. E quando eu fui crescendo na empresa, eu fui aprendendo cada vez mais sites que muitas pessoas aprendem. Depois eu fui aprendendo Excel, Word, eu fui aprendendo sobre tudo isso. E esse sonho de estudar em escola particular eu tive desde pequena. Só que eu vi que as circunstâncias não cooperavam. Minha mãe não podia pagar, e agora que ela estava com uma dívida, não podia pagar. Foi quando eu fui ajudando ela nos primeiros meses. Eu decidi ajudar minha mãe com o meu salário. Só que depois de um tempo, com oportunidades, eu vi, não, vamos ver se dá para estudar numa escola particular, dá para abrir para os meus estudos. E aí, numa conversa com a minha mãe, aí chegou ao ponto que vamos focar nos estudos. Foi quando eu comecei a focar nos estudos e investi aquele dinheiro do meu salário nos estudos. E aí eu foquei aquela na mensalidade. E aí o resto o Senhor foi provendo, né? E atualmente eu estou estudando numa escola particular, conhecida como uma das melhores escolas, e atualmente estou muito feliz lá. Escola cristã. Escola cristã, ainda para complementar, escola boa e escola cristã. É importante ressaltar, Kathleen, que você, a sua mãe, você está desde a época da Celso Garcia no ministério, você cresceu na igreja, cresceu aqui, né, no Ministério Infantil, veio vindo, e hoje já é uma moça, hoje você toca no culto, apoia no culto. Todos esses ensinamentos que você tem aprendido aqui, tem levado você a se tornar uma mulher forte, determinada, de fé, até mesmo na escola, ganhando prêmios e enfrentando os desafios que têm sido colocados diante de você, não é isso? É importante ressaltar que tudo que eu tô vivendo agora, eu sempre me lembro, não foi porque o Senhor quis me abençoar assim, não, foi porque
eu sempre estive na obra, como o senhor disse. Eu sempre estive plantando em propósito. Eu não sabia, eu não queria saber de viajar em época de propósito. Eu estava aqui ajudando o Ministério Infantil, ajudando no louvor. E aí, quando eu estava estudando, eu lembrei, não, eu plantei para estar aqui. Eu plantei, eu não estou aqui em vão. Eu plantei, eu estava na obra, eu estava semeando tudo aqui. Eu não sabia que eu ia parar numa escola particular excelente, mas o Senhor tinha esses planos comigo. E como o Senhor falou da premiação, a palavra que a Bissa falou, que aqueles que chegaram depois iriam passar na frente dos que já estavam lá. E aí foi que o Senhor trabalhou comigo. Quando eu cheguei, eu não sabia nada. As matérias, eu até olhei, entrei na sala de aula pela primeira vez, dia 31 de julho de 2024, eu falei, Senhor, esse aqui não é meu lugar. E aí o diabo queria colocar que eu não deveria estar lá, que eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu não tenho que estar lá. Eu sou muito mais inferior do que todos. Mas aí eu falei, não, eu estou aqui porque eu semeei e eu mereço estar aqui. E o Senhor confiou nas minhas mãos para eu ser a melhor. Então eu tive controlando o profissional, a vida profissional com os estudos. E aí foi quando eu me foquei, estudei, chegou minha primeira prova. E aí eu vi que o Senhor colocou a mão onde eu estava fazendo os cálculos e não batia os cálculos. Não, eu terminei o cálculo e aí eu falei, vou marcar essa alternativa aqui. E o Senhor foi lá, empurrou minha mão, marcou a de cima. Falei, então, né, vai deixar assim mesmo, vamos ver. E aí quando eu fui ver o resultado da prova, eu tinha tirado 7 e foi aquela alternativa que me fez ganhar mais pontuação. Eu falei, a mão de Deus, porque a pessoa mais inteligente da sala tirou 8. Então, assim, eu tô no lucro. E aí o Senhor foi me ajudando, mas nunca foi sozinho. Eu sempre me esforcei muito, sempre estudei muito. Já cheguei a chegar no trabalho às 6h30 e estudar até as 2 horas da manhã e me focando nos estudos. E foi quando eu tirei as minhas notas ruins, claro, porque eu não tinha conhecimento. E aí eu tirei minhas primeiras notas ruins e eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Eu não tirava essas notas quando eu estava em escola pública e eu não vou tirar ainda. E aí foi quando no outro trimestre eu me dediquei, eu falei, eu vou tirar uma nota melhor. E aí eu tirei notas melhores. E inclusive, quando passei na frente, eu digo assim, passar na frente daqueles que estão há muito tempo lá, seria que muitos estão desejando uma medalha, um mérito que tem na escola, que é o mérito bimestral, que é para aqueles que tiram notas boas. E foi o meu sonho, eu queria tirar aquilo. Eu falei, Senhor, coloca que eu tire, eu não sei como, não sei, eu acabei de chegar, mas não sei se eu tô sendo orgulhosa, pai, não sei se, será que eu tô sendo, me exaltando, assim, eu quero tirar notas melhores que os outros que estão lá, mas tô confiando nas mãos do Senhor. Foi quando o Senhor me deu aquele mérito, e eu duvidei ainda, é parte importante, eu duvidei, porque quando uma menina tocada pelo Espírito Santo, né, falou pra mim, nem me conhecia, falou assim, você vai tirar esse mérito, você vai conseguir. Eu falei, eu não vou conseguir. E aí, quando me chamaram pra essa premiação, aí eu fui lá na frente e falei, Senhor, será mesmo? Aí eu li meu nome e falei, sim, sou eu. E é pelos meus estudos, é porque eu me esforcei. E aí foi a minha primeira vitória, que eu tirei esse mérito de bronze. E era porque eu tirava notas boas. Falei, acabei de chegar, eu já fui, e o Senhor já me ajudou. Mas eu quero mais uma coisa, Senhor. Eu quero que o Senhor me abençoe mais uma coisa. Se o Senhor já me ajudou até aqui, o Senhor pode me ajudar mais. Foi quando, numa premiação, que anualmente para o ensino médio tinha, que eram os melhores trabalhos que eles faziam, e eu falei, eu quero, se eu for chamada, eu já agradeço, eu não preciso ganhar, mas se eu for chamada, eu já agradeço. Foi quando o Senhor fez com que me chamassem para essa premiação, e eu fui lá. Aí eu lembro que naquele dia era o mais importante, eu lembro que a semana inteira eu tava, aquele dia vai ser incrível, e tudo cooperou para dar errado. Eu acordei doente no dia dessa premiação. Eu acabei sentando. Quando eu tava indo a caminho, eu tava no Uber, o meu vestido acabou manchando por conta da água que tava lá no Uber, o banco tava molhado. Aí minha postiça que eu tinha colocado tinha saído. Eu falei, Senhor,
que tá acontecendo? Esse dia não tem nada para ser bom, eu vou entrar aqui. E aí, sabe aquela vontade de chorar? No dia mais importante na minha vida, eu queria chorar. E aí, eu sentei naquela cadeira e aí chegou minha categoria, né? Que eu fui selecionada. Aí eu lembro que eu olhei pra minha mãe e falei, mãe, se eu não for chamada, não fica mal, sabe? Pelo menos assim, eu não preciso ganhar, mas eu fui chamada, pelo menos. Minha mãe falou, não, tudo bem, fica tranquila. Aí foi quando a moça me chamou. Aí ela falou assim, ó, categoria de português. Kathleen Paola Manilara ganhou. Aí eu falei assim, oxe, eu ganhei. E foi na frente de todos, né? Tinha o quê? Umas 100 pessoas lá, 100 estudantes. Eu falei, ganhei, senhor. Seu nome e a sua foto apareceu num painel? Sim, apareceu no painel. Eu não tava acreditando. Quando eu tava andando, assim, a caminho dessa premiação, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Eu acabei de chegar nessa escola. Eu estudei em escola pública minha vida inteira. Como que eu ganhei essa premiação? Aí eu ganhei. Aí eu lembro que eu sentei do lado da minha mãe, eu olhei pra ela e falei assim, filha, a vitória é grande. Seu vestido tava manchado por conta da água. As suas unhas deu tudo errado. O cabelo que era pra estar preso não deu certo. Tudo deu errado. Mas era porque o Senhor tinha grandes coisas com você. O diabo queria te dizer, poderia até me desanimar, falando assim, tá dando tudo errado, eu vou ficar em casa. Mas não, eu fui naquele dia, foi assim, um dia incrível. E a minha vitória foi que eu tinha acabado de entrar na escola, eu ganhei a premiação, o mérito de bronze, que muitos alunos tentam por notas boas e não conseguem, e ainda consegui essa premiação na minha categoria de português, e aí é isso. Tudo por intermédio de uma palavra que você pegou, não foi isso? Isso mesmo. A palavra, no caso, que passaria na frente dos outros. E eu me identifiquei. Eu falei, Senhor, não é porque eu acabei de chegar que eu vou me vitimizar. Não é porque eu trabalho, não é porque eu estudo e trabalho que eu posso tirar notas inferiores e tudo mais. Não, eu tô aqui para ser melhor. E aí foi uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, inclusive. Eu não quero que os professores pensem, ai, que será que ela faz em casa? Por que será que ela não entrega atividade? Não, eu vou entregar as atividades no prazo, eu vou fazer tudo certo para tirar as melhores notas. Eu não quero nem que os professores suspeitem que eu trabalho, porque eu vou ser excelente. E eu sempre tenho isso. Eu quero ser excelente em todo lugar que eu estiver, porque é como a bispa também fala, o povo aqui do Ministério Mudança de Vida, ela quer ouvir coisas boas. Então, o povo do Ministério Mudança de Vida, quando, por exemplo, ela já deu um exemplo que alguém contratou alguém do Ministério Mudança de Vida e essa pessoa ela não era excelente. Eu falei, não, senhor, eu quero que quando perguntarem para mim de que igreja você é, fala do Ministério Mudança de Vida, eu quero ser um espelho para as pessoas que eu estudo, eu trabalho, mas eu sou a melhor da sala. Porque a minha primeira prova de física eu tirei 1,5, que era uma das piores notas da sala. Mas a segunda prova que eu fiz, que eu estudei muito, eu tirei 8, que era uma das melhores notas da sala. E eu falei, Senhor, isso tudo é para glorificar o Senhor. Eu seria orgulhosa demais se eu não estivesse aqui glorificando o nome de Deus, porque foi Ele que me deu oportunidade, foi Ele que me colocou naquele lugar para ser a melhor. E, inclusive, no dia que eu ganhei a premiação do mérito de bronze, eu falei, esse dia não pode ficar melhor. E a professora chegou em mim e falou assim, Kathleen, eu ouço muitas coisas boas de você e dos professores. Aí eu falei assim, sério, professora? Sim. Aí eu falei assim, nossa, isso ficou na minha cabeça o dia inteiro. Eu falei, Senhor, eu acabei de chegar e já sou comentada na sala dos professores. Eu faço diferencial. E esse é meu propósito, ser do Ministério Mudança de Vida para ser um espelho. Quando perguntarem de que igreja eu sou, eu vou falar do Ministério Mudança de Vida. E eu sou pontual, eu sou organizada e eu tiro as melhores notas da escola. 2024, ano da unção de Josué. Você atravessou o seu Jordão. Atravessei. Se me dissesse no comecinho desse ano, Kelly, você vai estudar numa escola particular, você vai ser uma das melhores alunas, você vai tirar mérito, você vai estar trabalhando numa empresa que você se sente muito bem. Eu não acreditaria. Não acreditaria. Eu, nesse lugar, estudei em escola pública a minha vida inteira. Não, eu não estaria nesse lugar. Porque um ponto importante, eu tentei ETEC e eu não passei. E pra mim tava tudo destruído. Eu achei que não ia dar certo. Então, meus sonhos só foram diminuindo, mas Deus me comprovou que
eu posso esquecer do meu sonho, porque quando eu desejei estar em escola particular, eu era muito pequena. E aí eu tinha até esquecido isso. Mas o Senhor me lembrou que aquele sonho que eu tinha quando eu era pequena, Ele ia realizar em 2024. E aí Ele realizou. E aí esse ano tem sido o melhor ano da minha vida. Eu tô muito a agradecer. O mês do meu aniversário, em novembro, foi que aconteceu tudo isso. E aí é um presente estar aqui e estar glorificando o nome de Deus. Deus não permitiu você finalizar os estudos sem realizar os seus sonhos. Não, não permitiu. Abençoada. Abençoada, muito abençoada. O que o Ministério Mudança de Vida representa para você? Ele representa, na verdade, tudo que eu aprendo aqui, eu levo para minha vida. Então, o Ministério Mudança de Vida, ele representa como se fosse uma base. O que eu tenho que ser? Tudo que é pregado pela bispa, como seja o melhor, seja pontual, você está naquele trabalho para representar o Ministério Mudança de Vida, tudo isso eu coloco em prática. Eu ouço a palavra da bispa e ela ela prega bastante sobre isso, sobre excelência. E aí é isso que o Ministério Mudança de Vida é. Ele é uma base onde eu me inspiro para ser uma inspiração para muitos jovens. Feliz. Feliz, realizada.